Olá pessoas, sejam bem-vindas ao novo vídeo. Confira a seguir coisas curiosas que você não sabia. Alguém sabe que criatura é essa? Bem estranha, não? Este é um filhote de tentilhão diamante de gold que foi resgatado de um ninho abandonado. Uma vez por ano, no início da estação úmida, em Christmas Island, na Austrália, cerca de 45 milhões de caranguejos vermelhos migram das florestas para as praias para desovarem. Os ovos eclodem pequenas larvas nadadoras logo que são jogadas no mar. As larvas crescem por várias fases dentro do oceano durante aproximadamente um mês. Depois, emergem do mar como caranguejos minúsculos. Quando eles retornam em grande número, também é um evento espetacular. A planta aquática Wolfa globosa tem apenas o tamanho de um grão de arroz. Seus frutos são tão pequenos que não superam um grão de sal de mesa. O som que emitiu o Tiranossauro Rex ao sacudir sua presa foi criado a partir de um cachorro sacudindo seu brinquedo. E assim é o pôr do sol visto do espaço. Cada vez que essa lagarta chamada Orabalugens cresce, muda seu exoesqueleto. O curioso é que a cabeça do seu antigo corpo não se desintegra. Ele permanece em cima da nova em forma de guarda-chuva. E isso acontece por todo o seu ciclo de vida. Alguns colecionam mais de 5. Esta pintura de René Magritte de 1937 poderia muito bem ser a primeira face web da história. Neste vídeo, podemos ver como é difícil para um astronauta que está a bordo da estação espacial por 197 dias caminhar novamente na gravidade da Terra. Esta é a voz de Plankton na dublagem japonesa de Bob Esponja. Na Inglaterra, é muito comum ver muros ondulados de tijolos. É incrível, mas esta forma requer menos blocos de tijolos para sua construção. Para construir um muro reto, é necessário mais tijolos para dar estabilidade. Você já escutou o som que produz as pombas ao aterrissar? Muitos pensam que esse som é emitido através de sua voz, mas na verdade provém das pontas de suas asas. Você sabia que todo o cabelo varrido nos salões de cabeleireiro pode ser usado para criar almofadas em formas de salsicha que absorvem o petróleo derramado no oceano? O cabelo é um bioabsorvente natural. Pode absorver o petróleo de 3 a 9 vezes o próprio peso. Se você estaciona na frente de um hidrante, os bombeiros podem quebrar as janelas do seu carro. Este é o padrão deixado pelos chupa-sábia de peito vermelho, os cascos das árvores. Um grande artista. Esta não é uma cena de crime. Trata-se de uma alga chamada Chlamydomonas nivalis, uma espécie que, além de clorofila, contém um pigmento carotenoide vermelho brilhante que prospera em águas congeladas. Em 1999, 3 dias depois do relançamento do VHS Bernardo e Bianca, a Disney precisou retirar 3.400.000 fitas das lojas, pois no minuto 38 aparecia uma mulher sem roupa. A Ford utiliza um traseiro robô, literalmente, para simular um desgaste de 10 anos sobre os assentos do carro em apenas 3 dias. Ele esquenta a 36 graus para simular a temperatura do corpo, e inclusive pode transpirar. O recorde mundial de maior número de flexões sem parar é de 10.507. Foi alcançado pelo japonês Minoru Yoshida em outubro de 1980. Desde então, ninguém conseguiu superá-lo. 40 anos depois, assim estão as irmãs que interpretaram as gêmeas Grade do filme O Iluminado. Uma é advogada e a outra bióloga. A companhia Sega criou um sistema urinário interativo chamado Toilet. Ele inclui uma tela de LCD e sensores de pressão. Possui 4 jogos diferentes que medem a força e volume do fluxo para determinar o resultado. Você sabia que os dinossauros foram para o espaço? Claro que não em vida. Um par de fósseis desses animais extintos viajaram a bordo de naves espaciais em 2 missões distintas. O menor fidget spinner do mundo tem 100 microns de largura. É mais fino que um cabelo humano. A Argentina é o país que mais consome refrigerante no mundo. 155 litros por pessoa a cada ano. Em inglês e português, as pessoas que viajam por espaço são chamados de astronauta, mas nem todos os lugares são chamados assim. Na Rússia, chamam de cosmonautas, na China, taikonautas e na Índia, viomanautas.
Em 1905, a empresa de armas Birmingham Small Arms desenhou essas bicicletas que permitiam os bombeiros a carregarem uma mangueira, um machado e inclusive um par de sirenes. Na costa sul da ilha do Havaí, onde vulcões se encontram com o Oceano Pacífico, o magma é jorrado em direção ao oceano com vistas de tirar o fôlego. Você sabia que existe um peixe que, assim como os hamsters, guarda sua comida dentro do corpo para comer depois? O engolidor negro é um peixe de águas profundas que devora presas muito maiores que ele e as armazena numa parte do seu estômago que para sob o seu corpo como se fosse uma sacola de compras. Este é Patrick, um vombate australiano considerado o maior e o mais velho vombate do mundo. O tempo médio de vida dessa espécie é de 20 anos. No entanto, Patrick viveu até os 31 anos. Você sabia que o Face ID é visível quando você tira uma foto do iPhone X? Assim é uma mesa de sinuca vista por dentro. Esta é uma Cyclomer, uma bicicleta anfíbia criada pela Popular Mechanics em 1932. As rodas dianteiras e traseiras eram usadas como pneus para asfalto e boias na água. Esta é uma foto de Bill Gates e sua célebre demonstração em 1994. O título da foto é "Este CD-ROM pode conter mais informações do que todo o papel que está abaixo de mim". Cordylus catapiractus é uma espécie de lagarto que mede cerca de 15 a 20 centímetros de comprimento e habita os desertos do sul da África. Ele possui várias escamas pontudas, que lhe dá a aparência de um dragão. O Eumicrotremus orbis possui uma espécie de prendedor na parte de baixo do corpo que o ajuda a se fixar nas superfícies. A osga satânica cauda de folha é uma lagartixa que só pode ser encontrada na ilha de Madagascar. Mede de 7 a 10 centímetros. Tem os olhos normalmente avermelhados e possui pequenos chifres em sua cabeça. Faz jus ao seu nome. Em uma caverna em Israel, há um estalactite e um estalagmite nomeados de Romeu e Julieta. Estão muito próximos, a um passo de se tocarem, mas nunca conseguem. Muitos pensam que o botão da torradeira indica os minutos, mas poucas torradeiras funcionam com cronômetros. Esses números indicam o grau de tostagem do pão. O Royal Clipper é o maior barco veleiro da história. Possui 5 mastros e 42 velas. As pessoas que completam 100 anos em Barbados recebem como um presente um selo postal com a foto de seu rosto. Você sabia que a sorveteria Ben Jerry's tem um cemitério para os sabores que saíram de linha? Deixaremos o link na descrição, caso você queira saber quais são os sabores. Esta página do Instagram cria modelos realistas de rostos de figuras históricas a partir de pinturas ou esculturas. E assim seria Júlio César em vida. Essa é a chama da paz em Hiroshima, no Japão, lugar onde ocorreu uma das piores tragédias da história da humanidade. Foi acesa em 1964 e não se apagará até que todas as armas nucleares do mundo sejam destruídas. As samambaias de prata do bosque oferecem tatuagens grátis. Isso que você vê são os esporos reprodutivos da planta. Os gritos de Godzilla nos filmes de 1954 foram obtidos esfregando a última corda de um contrabaixo com uma luva de resina. A resina ajudou a criar um som agudo, tipo unhas riscando na lousa, só que com muito mais profundidade. Em algum lugar da Lua, há uma pequena escultura e uma placa homenageando os astronautas que faleceram em missões anteriores. Foi deixada pelo astronauta David Scott, com consentimento da NASA. E é assim que são os olhos de uma concha marinha. A Alemanha tem a única árvore do mundo com seu próprio código postal. Conhecida como Carvalho do Amor, todo ano ela recebe mais de 1000 cartas de pessoas procurando um amor. A ideia é que qualquer pessoa possa pegar uma carta da árvore e entrar em contato com o remetente. É como a versão antiga do Tinder. Este vídeo nos mostra a pouco conhecida medusa Venus Gindel. Ela pode mudar suas cores em questão de segundos, do rosa para o azul, do verde para transparente. Seus movimentos são tão delicados que parece um líquido. Em Uppsala, na Suécia, existe uma tradição onde todos os dias, às 10 horas da noite em ponto, os estudantes gritam com toda a sua força do lado de fora de suas janelas.
Isso para liberar o estresse da vida universitária. É chamado flock screen. Isso que você vê não é nenhuma aranha e nenhum inseto, mas não se preocupe, este pássaro também foi enganado. Trata-se de uma tática de caça da serpente cauda de aranha. Este pequeno gorila nasceu com vitiligo, uma doença de pele caracterizada pelo aparecimento de manchas brancas de menor ou maior extensão em diferentes partes do corpo, no seu caso, apenas na sua mão esquerda. Você sabia que algumas ovelhas usam sutiã? Isso não é uma piada, existe uma razão médica para isso. Às vezes, a produção de leite é tanta que os ligamentos suspensores de suas mamas são danificadas. Por isso, precisam usar sutiãs o tempo inteiro. O Helostoma temminck, também conhecido como peixe beijador, tem um comportamento incomum de beijar os outros de sua espécie. É o que parece, mas não é bem isso que eles fazem. Não são beijos, e sim a forma que os machos brigam pelo domínio do território. Eve Fielding plantou um punhado de sementes de girassol com a neta de 4 anos. Mas uma flor em particular começou a crescer mais do que o esperado e hoje já ultrapassa os 7 metros de altura. A Blue Java é uma variedade de banana que, além de ser azul, tem a textura de sorvete e sabor de baunilha. Essa variedade de banana é encontrada apenas no Havaí e Américas do Sul e Central. Quem experimentou afirma que quanto menos madura, melhor ela é. O zunzuncito é um passarinho da espécie beija-flor. É a menor ave do mundo e mede cerca de 5,7 centímetros e pesa aproximadamente 1,6 gramas. Suas pequenas asas batem 80 vezes por segundo e durante um voo de cortejo, elas batem até 200 vezes por segundo. Você sabia que existem arco-íris brancos? Não possuem cores por causa do tamanho de suas gotas. São muito menores do que aquelas que formam o arco-íris normal. Isso impede de obter o efeito do prisma que conhecemos. O jogo Campo Minado era muito controverso em alguns países pelo uso de minas. Então a Microsoft foi obrigada a criar uma versão alternativa do jogo, chamada Flower Garden, que no lugar das minas haviam flores. Deixe nos comentários qual é a versão do seu país. No idioma inglês, as berinjelas são conhecidas como eggplant, literalmente traduzido em português como planta de ovo. Isso porque antes da planta amadurecer e se tornar um grande vegetal roxo, ele é muito parecido com ovos de pássaro. Em Harry Potter e a Pedra Filosofal, é possível ver um personagem histórico em uma das pinturas de Hogwarts. É o Diana Bolena, a segunda esposa do rei Henrique VIII da Inglaterra. Isso porque naquela época todos pensavam que ela era uma bruxa. Jason Earless e John Cena de Hannah Montana têm a mesma idade. Quando se torce uma toalha molhada no espaço, a tensão superficial e a falta de gravidade faz com que a água viaje para o corpo mais próximo, neste caso, a mão do astronauta. Os baiacus são tetrodontiformes, ou seja, só possuem 4 dentes, os quais nunca deixam de crescer devido à consistência de seu alimento. Não parecem perigosos olhando por este ângulo. Você sabia que provavelmente parte da poeira que você aspira ou varre na sua casa vem do espaço? Todos os anos cai na Terra 40 mil toneladas de poeira espacial, que já fez parte de algum cometa ou asteroide. As múmias de gato eram tão abundantes no Egito que em 1800 uma companhia inglesa comprou uma carga com 180 mil múmias de gato e pulverizaram pelos campos agrícolas como fertilizantes. O Tarsius tem cerca de 15 centímetros de comprimento e obtém o recorde do mamífero com os maiores olhos em proporção ao corpo, e assim é seu crânio. Você sabia que o ET, o extraterrestre, foi inspirado num gato? Carlos Rambaldi, encarregado dos efeitos especiais do filme, usou seu gatinho Malaya Kika como inspiração para criar a aparência do alienígena. A cidade murada de Kowloon, apelidada de Cidade das Trevas, ou a Cidade do Formigueiro na China, era o lugar mais denso do mundo. Tinha uma área de apenas 300 metros e abrigava mais de 50 mil pessoas. Foi demolida em 1994. Esta é a boca de um Encystis brasiliensis, conhecido como tubarão cortador de biscoitos. Ele é conhecido por esse nome pela curiosa forma de sua mordida. Eles não matam suas presas, só arrancam um pedaço de sua carne numa bocanhada e vai embora. Foi assim que a Disney criou os sons da carcaça manejada por Pateta no curta-metragem O Trailer do Mickey.
George Barra Jones criou uma máquina ciclista que tricota. Basta pedalar 5 minutos para criar um lindo cachecol. Com seu engenhoso invento, ele alegra as pessoas e promove atividade física. O Culudenvates calngraein é um espécime que ficou preso num pedaço de âmbar de 100 milhões de anos, uma ave que media de 5 a 7 centímetros de comprimento. Algumas moedas são tão leves que não afundam na água. Um exemplo disso é a moeda de 1 iene japonês. O pombo jacobino parece estar sempre usando um casaco chique de pele. Este lindo canário Gloucester tem um penteado estilo tigela. São de origem das Ilhas Canárias e pouco vistos na natureza, pois são resultados da criação seletiva de longas décadas. A língua do tigre é tão áspera que pode desprender a pele, a plumagem ou mesmo a carne de suas presas. Você não vai querer que este animal te dê uma lambida. Em 2017, um Cheetos foi leiloado no eBay por ter a forma do gorila Harambe. O mais incrível foi o valor pelo qual foi vendido, $100 mil. Estas enormes bananas da espécie Musa higgins crescem nas montanhas da Nova Guiné. As árvores onde elas nascem têm pelo menos 15 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Nesta curiosa página, você pode encontrar o mapa Antípodas. Ele mostra qual é o ponto do planeta que se encontra completamente oposto a um local geográfico. Por exemplo, se você cavasse um túnel subterrâneo até o outro lado do mundo, onde você sairia? É exatamente isso que ele mostra. Se você quiser experimentar, deixaremos o site na descrição. Durante a Guerra Civil, o café era tão importante para manter os soldados alertas que alguns rifles tinham moedores de café incorporado. Se sentissem exaustos, tinham acesso a uma dose de cafeína. Nick Nelk, um usuário do DeviantArt, cria plantas de casa e apartamentos de famosos personagens de séries e desenhos animados. Por exemplo, a toca do urso Pooh, os apartamentos de Mônica, Rachel e Chandler do seriado Friends, a casa dos Flintstones e muito mais. Sabemos que as teias das aranhas são muito leves e resistentes. Se hipoteticamente existisse uma teia do tamanho da circunferência da Terra, ela pesaria apenas 500 gramas, o mesmo que uma bola de futebol. Os cientistas estimam que o Titanic desaparecerá por completo em 12 anos, já que uma espécie de bactéria já comeu o navio quase por completo. Este invento, chamado Air Ink, utiliza carbono das emissões de contaminações dos veículos para criar tintas. Um processador absorve os contaminantes, elimina os metais e isola o carbono purificado. É tanta contaminação no nosso mundo que podemos dar o luxo de fazer isso. Você sabia que Melbourne, a cidade da Austrália, por pouco não foi chamado de Batmania? Não por causa do super-herói, mas porque um dos seus fundadores se chamava John Batman. O morango abacaxi, um morango branco, é uma fruta exótica muito curiosa. Foi o resultado do cruzamento de duas espécies de morangos de origem americana. Recebeu o nome de morango abacaxi para indicar sua origem híbrida e seu aroma distinto de abacaxi tropical. Os cubos de gelo têm uma aparência turva devido às impurezas da água. Se você ferver a água logo antes de congelar, os cubos serão completamente transparentes. Os patos com crista parecem estar sempre usando perucas do século XVIII para se apresentar à corte. Para evitar que as aves trombem com as janelas, uma companhia alemã criou um cristal que reproduz a forma de como os pássaros enxergam as teias de aranha, imperceptível para os olhos humanos. Nesta radiografia do abdômen de um cachorro, você pode observar uma pedra na bexiga. Sua curiosa forma se deve ao composto formado principalmente por um mineral chamado sílica. Esta rocha parece estar coberta de pelos, mas na verdade são cristais muito finos. A nebulosa IC18005, ou nebulosa do coração, se expande através de quase 200 anos-luz. É uma mescla de gases interestelares brilhantes e nuvens escuras de pó. Estas divertidas ilustrações de Ed Harrington mostram passo a passo como invocar alguns dos monstros e vilões de filmes de terror. Deixaremos seu Instagram na descrição. A Avocar foi uma nave canadense desenvolvida como parte de um projeto secreto militar realizado nos primeiros anos da Guerra Fria. Parecia inovador, mas nunca puderam resolver os problemas de impulso e estabilidade. O projeto foi cancelado em 1961.
O primeiro registro de um gato com nome é de mais de 3.400 anos atrás. Seu proprietário o nomeou de Nedgen, que significa doce ou agradável. Esta fotografia, tirada em Paris em 1838 por Louis Daguerre, foi a primeira fotografia onde aparece uma pessoa. Ela está no canto inferior esquerdo, um homem engraxando suas botas na calçada. O pássaro Bearded Redling pode ser avistado na Europa e Ásia, e é uma espécie que vive e se reproduz em pântanos com grandes juncos. E como essas plantas vivem na vertical, a espécie desenvolveu uma técnica bem comum para repousar entre elas. O pequeno peixe-vampiro Fang-Blenny tem uma mordida venenosa capaz de paralisar seus predadores. Os cientistas estão sintetizando seu veneno para criar um novo e potente analgésico que não apresente efeitos colaterais. Os sapos transparentes, mais conhecidos como sapos de vidro, podem ser encontrados nas florestas tropicais da América Central, Amazônia e Mata Atlântica, e têm a incrível característica de possuírem a pele do abdômen parcialmente ou totalmente translúcida. Esta é uma concha de ágata. Os minerais cresceram nos vazios da concha e eventualmente substituíram a própria concha. Você já viu um guaxinim albino? Quando foi resgatado na Coreia do Sul, os cuidadores não sabiam que animal era o Jack-Jack. Ele possui um gene recessivo que lhe confere a cor branca. O navio de cruzeiro de expedição alemão de 1974 atingiu um recife desconhecido em St. Fly no dia 29 de abril de 2000. O buraco era grande demais para repará-lo no local. Então, todos os convidados foram levados para a terra. Tentando salvar o navio, o capitão o levou até a Baía de Roderick, evitando que o mesmo fosse parar no fundo do mar, e por lá ficou. Encontradas apenas no Ártico ou na Antártida, as borboletas do mar, também chamadas de anjos do mar, são uma espécie fascinante de moluscos que chama atenção por sua beleza. Assim eram as armadilhas para ratos no século XIX, basicamente um mini canhão que carregava da mesma forma que uma arma de fogo daquele tempo. Se você já tem ou planeja fazer uma tatuagem, talvez queira revisar este gráfico. Aqui você pode ver as zonas do corpo onde pode sentir mais ou menos dor. Você sabia que os cachalotes possuem dentes na mandíbula inferior? É muito impressionante, porque na parte superior só possuem cavidades onde se encaixam os dentes de baixo. Olha como se espreguiça um pelicano. Eles empurram sua coluna vertebral através da sua boca. Se você tem medo dos aracnídeos, agradeça por não ter vivido na Terra há 100 milhões de anos atrás. Durante esse período, existiam as quimeras aracne, uma combinação de aranha com escorpião. Essa é a tabela de crescimento do homem mais alto do mundo, Robert Wadlow. Com 5 anos, ele já media 1,63 m. Aos 8 anos, 1,83 m. Com a ajuda de Photoshop, podemos ter uma ideia de como Michael Jackson pareceria aos 50 anos se ele não tivesse feito todas as plásticas. Esta é uma máquina que compacta carros. Ao sair, o carro se transforma em 1 metro cúbico de metal. A atual rainha da Inglaterra, Elizabeth II, reina há tanto tempo que é possível observar seu processo de envelhecimento nas notas de dinheiro. Essa é uma das razões pelas quais as pessoas se perdem facilmente no deserto do Saara. A areia deste lugar é tão fina que se nivela apagando as pegadas. A Islândia é o único país do mundo onde não há mosquitos. Este outro gráfico mostra o quão forte ou fraca é sua senha. Se ela tiver apenas números, poderia ser hackeada em questão de segundos. Como você pode ver, quanto mais combinações de caracteres, mais seguro fica. Existem aproximadamente 2 milhões de combinações possíveis de sanduíches diferentes no menu da Subway. Quando o raio cai na areia, ela petrifica instantaneamente, formando um molde na forma do raio. Essas estruturas são chamadas de fulgurites. Essa é Hamako Mori, uma gamer e youtuber de 90 anos. Deixaremos seu canal na descrição, caso você queira se inscrever. Este animal que você vê na tela não é uma serpente, é um lagarto sem patas. Você pode diferenciá-los pela forma do crânio e dos olhos. Diferente das serpentes, esses têm pálpebras. Os incisivos dos roedores e lagomorfos nunca deixam de crescer, se não os desgastar devido a má dieta, traumatismos ou problemas genéticos. Eles podem chegar a crescer tanto ao ponto de ficar desse jeito.
Neste vídeo de péssima qualidade, podemos ver Alan Shepard, a única pessoa que jogou golfe na Lua. E caso você queira saber, nunca encontraram a bola. As crias dos cangurus são bem menores em proporção do tamanho dos adultos. Ao nascer, são 1000 vezes menores do que sua mãe, apenas do tamanho de um polegar. Seria necessário 3 bilhões e 600 milhões de pessoas com as mãos dadas para igualar a circunferência do Sol. No Mar Morto, existem ilhas de sal formadas por minerais. Uma delas é famosa pela presença desta solitária árvore. O único animal do mundo com tons de roxo no pelo é o Blesbuck, um pequeno antílope que habita na savana sul-africana. Para a animação 101 Dálmatas, os animadores tiveram que desenhar cerca de 6 milhões de manchas. Esta instalação artística de publicidade da Samsung se encontra na Times Square da Coreia do Sul. Esta gigantesca tela de alta definição possui uma resolução de 7.840 por 1.953 pixels e faz com que as imagens bidimensionais passem uma sensação de uma terceira dimensão. A franquia Winnie Pooh gerou mais receita do que a Marvel e Harry Potter juntos. Este é o momento que chegamos ao ponto mais profundo do oceano, a Fossa das Marianas, a 11 quilômetros abaixo da superfície. A pele do camaleão é composta de células com nanocristais flutuantes que refletem diferentes níveis de luz, criando a ilusão da mudança de cor da pele. Você sabia que os ratos têm raça? Estes são os mais raros. O Rex Satin tem os pelos frisados, incluindo os bigodes. Este é um exemplar dourado, que é bem mais raro. Este é o menor túnel submarino do mundo. Está localizado na Holanda e foi criado para que tanto os carros quanto os barcos possam transitar sem a necessidade de parar o tráfego. Este vídeo estabilizado nos mostra como a Terra gira em torno do seu próprio eixo desde uma nova perspectiva. Antes de ser resgatada, a Bela Adormecida dormiu por 100 anos. Ela é um século mais velha que o príncipe. Cada uma das unhas da Estátua da Liberdade pesa 45 quilos. Nos anos 60, os policiais de Los Angeles se disfarçavam de mulheres idosas para capturar ladrões de bolsas. Uma das táticas que os golfinhos usam para caçar é golpear suas presas com suas caudas. Isso atordoa o peixe, facilitando a captura. Você sabia que o antigo programa japonês Ultraman inspirou o Pokémon? Na ocasião, os personagens lançavam mini-monstros de cápsulas para lutar em seu lugar. Parece familiar? Muitos dizem que esta foi a inspiração para criar os Pokémonsters. Os bichos preguiça defecam uma vez por semana e quando fazem isso, perdem até 1/5 de seu peso corporal. Segundo o Guinness Record, o maior floco de neve já registrado mediu 35,5 centímetros de diâmetro. Caiu em Montana durante o inverno de 1887. Tinha o dobro do tamanho deste aqui. Esse é o cosmético facial mais antigo do mundo. Foi encontrado em Londres e estima-se que tenha 2000 anos. Inclusive, ainda tem marcas de dedos. A escola com mais alunos do mundo é o Sri Montessori na Índia. Diariamente, cerca de 47 mil estudantes assistem aulas em suas instalações. Com 265 quilos, Yamamoto Yama Ryuta é o lutador de sumô japonês mais pesado da história. Acredita-se que ele seja o japonês mais pesado que já existiu. Este é Touncer, o gato que caçou a maior quantidade de ratos do mundo, 28.899, em média, 3 ratos por dia. Por 24 anos, ele protegeu a cevada da destilaria Glentoret na Escócia dos roedores, um trabalho que lhe rendeu uma estátua em sua homenagem. Você sabia que as primeiras versões do brinquedo Senhor e Senhora Cara de Batata vinham sem corpo? Só incluíam os acessórios que deviam ser colocados em vegetais de verdade. Este antigo dispositivo foi projetado para fortalecer as pernas dos bebês e também os mantinham ocupados. É possível que em poucos anos se construa o grande arranha-céus de Big Ben, em Nova York. Se isso acontecer, será o edifício mais longo do mundo, com 1.220 metros de comprimento. Você sabia que os porcos-espinhos têm orelhas muito semelhantes com a dos humanos?
Os primeiros aviões de guerra não tinham comportas por onde os paraquedistas poderiam pular. Então, em 1930, os soviéticos tiveram uma extraordinária ideia. Os soldados viajavam no corpo do avião até as asas. Quando todos se encontravam na posição, se lançavam ao mesmo tempo para cair no mesmo lugar. Esta foi uma das primeiras publicidades da Coca-Cola. Espalharam sementes formando o nome da marca e esperaram que os pombos fossem se alimentar. Esta é a igreja transparente em Limburgo, na Bélgica. Desde a distância, segundo a perspectiva, a estrutura passa a sensação de se transformar ou dissolver diante dos olhos. Os golfinhos nadando em águas infestadas de fitoplânctons dão a ilusão de serem um patrono do universo de Harry Potter. Não é magia, é a reação de pequenos micro-organismos em movimento, bioluminescência. Isso não é mágica, e sim um efeito óptico. A tensão constante dão estabilidade para a estrutura. Quando se levanta a parte superior, os elos de plástico são tensionados, o que faz parecer objetos flutuantes. Esse é o castelo de Neuschwanstein, na Baviera, Alemanha. Foi construído no final do ano 1800 e foi inspiração para o castelo da Disney. Você sabia que os padrinhos de casamento foram criados originalmente para proteger a noiva de ser sequestrada por outros pretendentes? Cada rei do baralho representa um grande rei da história. A espada representa o rei Davi, paus, Alexandre o Grande, copas, Carlos Magno e ouro, Júlio César. As suculentas de vidro só precisam de um pouco de água de vez em quando para sobreviverem. Este é um sapo do gênero Emiractus, tem cabeça de casco. Sua pele é coossificada, daí essa aparência triangular. São considerados sapos marsupiais, pois incubam os ovos nas costas. Beija-flores podem voar de frente, de costas e até mesmo de ponta cabeça. Este é o menor site do mundo. Tem 22 por 18 pixels. O melhor de tudo é que ele é interativo e tem um blog. Deixaremos o link na descrição para você visitá-lo. Willard Scott interpretou o palhaço Ronald McDonald em 3 comerciais para a franquia em 1963. Muitos não sabem, mas os pangolins são animais bípedes, ou seja, eles caminham sobre 2 pernas, como seres humanos. Essa simulação nos mostra o quão importante é cobrir a boca com o nosso antebraço ao espirrar. Observe a diferença da propagação de um espirro. Alguma vez você já se perguntou por que ocorrem os tsunamis? A maioria deles é causada por terremotos de grande magnitude, que faz com que o fundo do mar se mova em sentido vertical, de modo que uma grande massa de água oceânica seja impulsionada de maneira anormal. O passaporte canadense ganha vida quando é iluminado pela luz ultravioleta. Estas imagens, juntamente com um chip na parte de trás, são medidas de segurança projetadas para garantir que uma falsificação seja o mais complicado possível. Edith Macefield foi a inspiração por trás da animação Up Altas Aventuras. Em 2006, ela recebeu uma oferta de $1 milhão para vender sua casa. Uma oferta que ela recusou várias vezes até sua morte, 2 anos depois. O centro comercial foi construído em torno da casa, no qual segue em pé por quase 14 anos. 2 estudantes de marketing na Alemanha criou uma campanha publicitária para Netflix um tanto incomum. Eles espalharam por toda a cidade dezenas de cartazes de filmes e séries com spoilers. Os textos revelam informações antecipadas sobre o que acontece no filme. Portanto, se você não gosta de spoilers, fique em casa. Em Mitaka, no Japão, você pode visitar uma réplica exata da casa onde ocorreu a história Meu Amigo Totoro. Todo o exterior, a vegetação e até os móveis são idênticos à animação. Nessa página da web, você pode escutar o som que emite alguns aparatos antigos, mecânicos e elétricos, desde calculadoras, telefones, batedeiras e muitas outras coisas. Quando um tubarão topa frente a frente com outro de sua espécie, seja por regra, respeito ou instinto, ambos sempre se voltam para a direita. Essa é a tartaruga de cabeça grande, a espécie de tartaruga mais cabeçuda do mundo. Seu crânio é tão grande que não pode se esconder dentro do casco para se proteger. Essas lâmpadas são magnéticas, podem ser instaladas facilmente sem necessidade de rosquear.
A câmera 3D Motherport é uma câmera de 360 graus que processa imagens automaticamente em um modelo em 3D. Desta forma, você pode visitar um lugar sem a necessidade de estar lá. Talvez no futuro, os anúncios de imóveis poderão usar modelos como este. Estas são as ovelhas Valais Black Nose. A diferença delas para as ovelhas comuns é que elas possuem um temperamento muito mais dócil com pessoas. Essa é uma página original do manuscrito de J.R.R. Tolkien, onde é possível ver a mudança de opinião sobre o nome de sua obra. De O Anel Mágico mudou para O Senhor dos Anéis. Assim é como uma estrela do mar se move. Ela se impulsiona pela superfície, alternando a pressão da água em suas ventosas. As espécies mais rápidas se movem até 1 metro por minuto. Essa espécie de peixe-lanterna tem aproximadamente o tamanho de um dedo indicador. A luz que emite é criada por bactérias que abrigam órgãos especiais embaixo de seus olhos. Esta é uma relação simbiótica que é adequada para ambas as espécies. A fronteira entre a Índia e o Paquistão é visível do espaço. A linha laranja. O governo indiano instalou essas luzes ao longo de toda a fronteira. Um mergulhador fotógrafo chamado Christian Lane conseguiu capturar uma imagem da única arraia manta-rosa do mundo. Aconteceu nas águas da Grande Barreira de Corais, na Austrália. O gaio azul é uma ave comum nos jardins da América do Norte. E é muito curioso ver como eles ficam quando passam de bebês para adultos. Você sabia que a raça Akita esteve à beira da extinção durante a Segunda Guerra Mundial? Em 1945, haviam apenas 16 Akitas no país. Morisawa Taishi, que tinha 30 anos na época, comprou todos os Akitas e construiu um canil, salvando a raça de ser extinta. Você sabia que o Monte Everest cresce 4 milímetros por ano? A barragem da maior usina elétrica do mundo, a usina das Três Gargantas, localizada na China, prolongaria a duração do dia em 0,66 microsegundos. Isso seria possível se ela operasse em sua capacidade máxima, devido à enorme massa de água que ela comporta. As melancias contêm uma substância chamada citrulina, que pode desencadear a produção de um composto que ajuda a relaxar os vasos sanguíneos e tem ação parecida à do Viagra. Acredite ou não, isso é petróleo. O petróleo puro pode ser verde, laranja ou mesmo vermelho. Isso depende dos diferentes hidrocarbonetos e impurezas que contém nele. Esta é a maçã mais pesada até agora. Pesa 1,849 kg e foi cultivada por Shisato Iwasaki no Japão. Lá, as grandes frutas são presenteadas a pessoas muito respeitadas. O preço de uma grande fruta perfumada de mais ou menos 1 quilo pode chegar a custar $1.000. A música do exército de orques do filme O Senhor dos Anéis foi produzida na Nova Zelândia num estádio com mais de 25 mil fãs de cricket. Como o idioma dos orques não existe na vida real, colocaram o texto do filme em telões dentro do estádio. Este letreiro divulgava Hollywoodland, originalmente como propaganda para divulgar um novo loteamento residencial perto do distrito de Hollywood, em Los Angeles. Assim permaneceu o famoso letreiro até 1949, e então removeram as últimas 4 letras. Você sabia que o formato das batatas Pringles é de um paraboloide hiperbólico? Esta forma lhes confere a característica crocância, além de ser mais fácil de empilhar, evitando que se quebre facilmente. Este é o scanner de livros digitais mais rápido do mundo, 250 páginas por minuto. Após cada frame, é emitido um laser que gera um padrão geométrico na página. De posse das suas imagens, a trigonometria básica é utilizada e a imagem é reposicionada. A página torta se torna reta. Você sabia que existe leite de barata? Ela fornece 4 vezes mais nutrientes que o leite de vaca. Claro que não estamos falando de qualquer espécie de barata. Calma, essa aqui é especial. Provém de uma espécie muito particular, a Diploptera punctata. A reprodução das baratas geralmente ocorre com ovos, mas nesta espécie específica, os embriões crescem e se desenvolvem num órgão especializado dentro da mãe, que os alimenta com leite, que é formado por gorduras, açúcares e proteínas. Em algumas cidades, onde ocorrem muitas infrações de trânsito, a polícia coloca este painel com ventosas no para-brisa chamado Barnacle. Que
bloqueia a visão do motorista até que ele pague o que deve. Este é o veículo elétrico totalmente funcional mais barato do mundo, o Shang-Li. Custa apenas $930 e pesa 323 quilos. Por algo que custa tão pouco, ele tem todos os recursos que você esperaria de um veículo atual. E ainda tem uma câmera auxiliar traseira, acredite ou não. Assim é como os filhotes de elefantes bebem água. Antes dos 9 meses de idade, eles não conseguem controlar suas trompas, que possuem cerca de 100 mil músculos diferentes. Ainda falando de elefantes, você sabia que eles têm medo de abelhas? Tanto que quando escutam enxame de abelhas, eles emitem um som característico para avisar toda a manada a fugirem do local. Se triturarmos o açúcar no escuro, será possível ver um brilho. Chama-se triboluminescência. Por incrível que pareça, os tubarões são mais velhos do que as árvores. Na escala evolutiva da vida em nosso planeta, o registro mais antigo que temos de uma árvore é o da Archaeopteris, que existia há 350 milhões de anos atrás, onde hoje está localizado o deserto do Saara. Já os tubarões habitam a Terra há pelo menos 400 milhões de anos, tendo sobrevivido a 4 extinções em massa que tiveram curso nas últimas eras. As naves do jogo de videogame Galaga foram a inspiração dos paleontólogos para nomear este tubarão pré-histórico, Galagadon norxtai. Segundo eles, os seus dentes são bem similares às naves. Esta é a rota que deveria seguir o Titanic durante sua viagem inaugural de Southampton, no Reino Unido, com destino a Nova York. Este é o ponto que ele afundou. Ele colidiu com o iceberg às 23 horas e 40 minutos do dia 14 de abril e afundou na madrugada do dia seguinte, com mais de 1.500 pessoas a bordo. Jeffrey Katzenberg reviveu os estúdios da Walt Disney com muitos de seus maiores êxitos, como A Pequena Sereia, O Rei Leão, Aladdin e A Bela e a Fera. Depois disso, solicitou uma promoção, mas ao invés de promovê-lo, a Disney o demitiu. Ele jurou vingança contra a Disney e fundou os estúdios da DreamWorks com Steven Spielberg e David Geffen. Ele acreditava que contar histórias tradicionais com animação tradicional era uma coisa do passado, e o estúdio mudou toda a animação gerada por computador. Desde então, os filmes animados da DreamWorks têm sido consistentemente bem-sucedidos financeiramente. Estes são os atores que interpretaram os Teletubbies dando uma entrevista. As hienas possuem poderosas mandíbulas e um estômago altamente eficaz. Além de comerem muita carne, elas conseguem triturar e digerir os ossos de suas vítimas. E devido à sua rica dieta em cálcio, seus excrementos são brancos. Algumas cepas de Microsporum canis, um fungo que afeta a pele, florescem embaixo da luz ultravioleta. Estes incríveis desenhos geométricos são obras de Simon Beck, um engenheiro britânico de 55 anos que anda muitos quilômetros diariamente apenas para criar esses gigantescos desenhos na neve com suas pegadas. Os desenhos podem levar até 11 horas para serem terminados. Ele usa uma bússola e uma fita métrica para se orientar e uma corda com uma âncora para conseguir fazer círculos perfeitos. Segundo a regra de Allen, os animais adaptados ao clima frio tendem a ter orelhas mais compactas para conservar a temperatura corporal. Exatamente o oposto acontece com os que habitam em climas quentes. Este mapa nos mostra os poucos caminhos e cidades que estão disponíveis no Street View do Google Maps da Alemanha. São poucos devido à extrema política de privacidade desse país. Para que possam colocá-los no site de mapas, é necessário a permissão e a aprovação de cada habitante do local. Pesquisadores israelenses inventaram essa máscara reutilizável que se desinfeta automaticamente ao se aquecer a 70 graus Celsius. Basta conectá-la a uma corrente através de uma porta USB. O processo de desinfecção leva cerca de 30 minutos e os usuários não devem usar a máscara enquanto estiver conectada no carregador. É assim que se vê um arco-íris de fogo, ou círculo horizontal. É gerado pela refração da luz nos cristais de gelos das nuvens. O fenômeno vem sendo registrado em diversos lugares.
promocional para o filme Spider-Man Homecoming de 2017, na realidade nunca foi planejada. A imagem foi tirada pelo fotógrafo no estúdio, enquanto Tom Holland, com seu traje do personagem, descansava no set de gravações. E assim é a parte de dentro de um colchão inflável. Você acredita que essas fotos tiradas por Louis Bolton em 1899 são as primeiras fotos subaquáticas da história? Foram tiradas com a ajuda de um equipamento fotográfico que ele mesmo projetou. A Cotyledon tomentosa é uma planta de origem africana cujo nome comum é pata de urso. Bastante apropriado, não? Você sabia que os pandas não escolhem o melhor lugar para dormir? Eles simplesmente deitam e dormem quando sentem sono, seja lá onde estiverem. A ometafobia é o medo de olhos. Ela pode ser experimentada de várias maneiras, enquanto para alguns isso pode ocorrer com o pensamento de tocar os olhos de alguém. Para outros, o medo é experimentado apenas por ter que olhar nos olhos de outra pessoa. E ainda falando em olhos, os do peixe do gênero Anableps são divididos em duas partes. São conhecidos como peixe de 4 olhos. Ele costuma nadar ao longo da superfície da água, com os olhos aparecendo tanto dentro como fora d'água. E enxerga perfeitamente os dois ambientes distintos ao mesmo tempo. Essa é a Mantis espinosa, que além da sua linda coloração, possui um curioso mecanismo de defesa. Quando ela se sente ameaçada, ela levanta suas asas e exibe seus olhos falsos para enganar o predador. Você sabia que a berinjela contém nicotina? Só que para sentir o efeito que produz um cigarro, seria necessário consumir 9 kg de berinjela. A membrana nictitante de alguns pombos e outros tipos de aves é praticamente transparente. Ele cobre o globo ocular, protegendo a ave durante os voos, mergulhos e também permitindo uma distribuição uniforme das lágrimas sobre a superfície dos olhos, evitando que a poeira e outros materiais estranhos possam dificultar a visão e danificar a córnea. Cetacanthus é um gênero extinto de peixes cartilaginosos primitivos que viveram no período Devoniano superior e Carbonífero inferior há cerca de 360 milhões de anos. É mais conhecido pela forma incomum que apresenta sua barbatana dorsal, que era próprio dos machos. Tinha o formato de uma bigorna ou de uma tábua de passar. Talvez o RP Flip seja o navio mais estranho do mundo, pois gira a 90 graus para afundar de propósito. É usado em alto mar para estudar o comportamento das ondas sonoras debaixo d'água, sendo que 85% do navio dá a estabilidade necessária para trabalhar confortavelmente. E caso você queira saber como eles fazem para ir ao banheiro, saiba que eles também pensaram nisso. Inclusive, existem 2 tipos de banheiro nesse navio. O artista brasileiro Luiz Rogério Faria Rosa cria ilustrações do esqueleto por trás de vários personagens animados. Os resultados são muito curiosos e um tanto perturbadores. Quanto você acha que foi o recorde mundial da torre mais alta de M&M's do mundo? Bom, na verdade é muito menor do que se imagina. 4. Isso mesmo, 4 M&M's, um em cima do outro. Essa torre foi alcançada pela primeira vez pelo italiano Silvio Saba no dia 21 de dezembro de 2016 e logo depois por Brandon Kelby em 2020. Não acredita que seja tão difícil? Então tente você e deixa nos comentários pra gente saber. Localizado no sul da Islândia, o farol de Prydrangavík é considerado o mais inacessível do mundo. Atualmente, você só pode chegar nesse lugar por meio de um helicóptero, mas durante sua construção e nas suas primeiras décadas de existência, as pessoas chegavam até o topo escalando seus penhascos íngremes. Com o intuito de reforçar sua popularidade, a linha de trem Kishigawa, no Japão, em 2007 nomeou um gato chamado Tama como o novo chefe da estação, convertendo o lugar num popular destino turístico. Os pais do criador dos Simpsons, Matt Groening, chamavam-se Homer e Marge, e também tinha as irmãs, chamadas Lisa, Maggie e Patty.
Você sabia que originalmente o personagem Maui do filme Moana era careca? Isso porque seu designer foi inspirado pelo ator que lhe deu a voz, Dwayne Johnson. No entanto, teve que ser redesenhado, já que na cultura polinésia o cabelo simboliza maná, ou poder espiritual. Os guaxinins são bem conhecidos por sua grande destreza e habilidade com as mãos. São capazes de abrir caixas, chaves e até mesmo fechaduras. Observe como ele consegue superar esses obstáculos em tão pouco tempo. Alguma vez você já ouviu o miado de um tigre? Esta é a diferença entre os grãos de açúcar e de sal vistos por um microscópio. Os nudibrânquios são comumente conhecidos como lesmas do mar, pois são como uma espécie de caracóis sem concha. Esta espécie em particular se chama Melibivirides e é assim que ele se alimenta. Provavelmente todos devem pensar que essa imagem é falsa, mas é incrivelmente verdadeira. Chama-se Síndrome do Olho de Gato e é uma condição genética extremamente rara. A vitória amazônica é a maior de todos os nenúfares. Nativos das águas rasas do rio Amazonas, suas folhas podem crescer até 3 metros de diâmetro e pode suportar até 50 quilos. Este era o tamanho de um disco rígido de 4 megabytes em 1965. O smartphone que você vê no chão tem 8.000 vezes mais a sua capacidade. Em alguns sites de compras, como o eBay, você pode conseguir essas pequenas colherzinhas de café do McDonald's com preço de $1.500. Mas por que são tão caras? Bom, essas foram introduzidas no restaurante de fast food durante os anos 70 e 80, mas foram rapidamente retiradas, já que os viciados e traficantes as usavam para consumir droga. Atualmente são consideradas artigos de colecionador. Você sabia que já existe tela de televisor transparente? Ela é capaz de mostrar o que há por trás e também funcionar como elemento decorativo. Essa é Cebrenus reichenberg, um tipo de aranha originalmente de Marrocos que, quando se sente ameaçada, é capaz de fugir dobrando sua velocidade. Ela foge dando saltos acrobáticos no chão, um movimento bem similar usado pelos ginastas. Neste vídeo, você pode ver alguns cientistas fazendo hot dog usando lava de vulcão na Islândia. Essa escultura de Alex Chinek é uma réplica do mercado de Londres Covent Garden. Na verdade, uma meia réplica, porque falta todo o centro. A escultura tem 12 metros de comprimento, um contrapeso de 4 toneladas para poder manter a parte superior flutuando, é colocada estrategicamente para que o espectador não consiga ver e perder a ilusão. Este carrinho verde encostado é o contrapeso. Um paciente com câncer, Paul Baxter, se submeteu a uma cirurgia para remover um caroço nos pulmões. Para sua surpresa, ele descobriu que não tinha câncer. A mancha, na verdade, era um cone de sinalização de brinquedo, que ele inalou por acidente há 40 anos atrás. Você sabia que o cobre não é magnético? No entanto, ele cria uma resistência na presença de um forte campo magnético. Ele interrompe drasticamente o ímã antes mesmo dele tocar no cobre. Observe novamente. Essas peculiares árvores têm sido vistas durante anos por todo o território do Canadá e dos Estados Unidos. Não se trata de um capricho da natureza. Foram intencionalmente dobradas pelos nativos americanos para serem reconhecidas facilmente. Se chamam Trail Marker Trees e indicavam áreas de grande importância, como fontes de alimento e água. A Centennial Light é a lâmpada acesa com maior duração do mundo. Foi acesa em 1901 e quase nunca foi apagada. Está em 4.550 East Avenue, Califórnia. É mantida pelo Departamento de Bombeiros de Livermore. O Hotel Costa Verde, em Costa Rica, comprou em 2006 um avião abandonado por $1 e o transformou numa suíte de luxo. Hoje em dia é o quarto mais caro do lugar. É chamada 727 Fuselage Home. Este é o Hotel Muraka, se encontra em Maldivas e está construído nas profundezas do Oceano Índico. Você pode dormir debaixo d'água enquanto vive com os peixes e outras criaturas marinhas. O preço por noite custa cerca de $50.000.
E falando em profundidade, aqui você pode ver o famoso Moonwalker de Michael Jackson, realizado debaixo d'água por Kristina Makutchenko, campeã mundial de nado sincronizado. Este carro que você vê é feito completamente de peças de Lego, exceto os pneus. Até o motor é feito de Lego. Funciona com ar comprimido e alcança uma velocidade máxima de 32 km por hora. Esta é Manami Ito, uma violinista nascida no Japão que infelizmente perdeu o braço num acidente de trânsito. Graças a uma prótese personalizada e muitas horas de prática, ela desenvolveu uma forma única e nova de tocar. O chapéu do chefe, cujo nome formal é toque blanche, é composto por 100 dobras. Cada uma delas representa 100 maneiras diferentes que um chefe pode preparar um ovo. O famoso feitiço Spectro Patronum da saga Harry Potter é composta por duas palavras em latim: Spectro, que significa desejar, e Patronum, que significa protetor ou defensor. Todos nós conhecemos este famoso som no início de qualquer série, documentário ou filme da Netflix. Mas você sabia que a outra opção seria o som que emite uma cabra? Felizmente eles mudaram de ideia. Agora vamos fazer uma pausa para ver esse adorável guaxinim brincando. O nome dele é Shredder e possui uma conta no Instagram com mais de 100 mil seguidores. A Torre Titã é um dos lugares mais incríveis do mundo para caminhar sobre uma corda bamba. Está localizada perto de Castle Valley, em Utah. O Titã é reconhecido como a maior torre natural dos Estados Unidos. Provavelmente você tem um bichinho desse na sua casa. Esse é o lindo rostinho de uma aranha-lobo sob microscópio eletrônico. Assustador, não? Esse é o dedo médio do astrônomo Galileu Galilei. Foi adquirido no leilão do Museu da História da Ciência de Florença. Este, junto com outro dedo e um dente, foram arrancados do seu corpo quando ele foi transferido de uma sepultura a outra em 1735. Isso é uma ovelha? Uma vaca? Não, é uma lesma do mar. Exibindo um show de luzes, essa incrível espécie de invertebrados, cujos olhos redondos e antenas apontadas para baixo lembram a fisionomia de uma vaca ou até mesmo de uma ovelha, pode ser encontrada no Japão, na Indonésia e nas Filipinas. As lesmas do mar possuem uma dieta tão rica em algas que são capazes de elas mesmas fotossintetizarem. Isso ocorre porque elas incorporam os cloroplastos ao próprio corpo, em um processo chamado cleptoplastia. Em outras palavras, essa espécie é movida à energia solar. Incrível, não? Essa tartaruga tem a mordida mais poderosa de todas. A tartaruga caimã vive nas águas doces do rio Mississippi. Tem uma aparência pré-histórica, chega a medir até 1 metro de comprimento do nariz à cauda e pesa cerca de 100 quilos. Mas o que mais surpreende é que ela tem uma das mordidas mais potentes do reino animal. Poderia cortar qualquer membro do corpo humano sem nenhum problema. Embora sua dieta não consista em humanos, já foram relatados vários casos. Então, o melhor a se fazer é manter distância. Como você pode ver nesse vídeo, um pato estava fugindo de um cachorro e, quando se viu encurralado, se fingiu de morto. Surpreendentemente, sua tática funcionou e foi assim que ele conseguiu escapar. Sem dúvida, esse pato merece o Oscar de melhor ator. Bem, isso é conhecido como tanatose, um mecanismo de defesa usado por vários animais. Consiste em se fingir de morto para desviar a atenção de qualquer ameaça. Gambás, cobras e outras espécies são capazes de usar desta artimanha. Esta é uma aruanã asiática, um dos peixes mais caros do mundo. Devido à sua popularidade e raridade, alguns espécimes podem ceder $200 mil facilmente. É um peixe tropical de água doce que vive no sudeste asiático e pode crescer até 90 centímetros. Há uma crença de que ele traz boa sorte e prosperidade, por isso se converteu num peixe de aquário muito procurado. Em dezembro de 2019, o KFC colocou à venda alguns troncos aromáticos para lareira. Ao acender, eles exalam o aroma de suas especiarias secretas, fazendo com que sua casa se encha do aroma delicioso das especialidades do KFC.
Este é um pássaro secretário. Tem um aspecto invejável, não? É fácil de reconhecê-lo por causa de sua plumagem elegante e seus enormes cílios de fazer inveja a qualquer modelo profissional. Seu nome provém do seu aspecto, que lembra o traje das secretárias britânicas de séculos atrás. Pode medir até 1 metro de altura e, ao contrário de outras aves, passa mais tempo no solo do que voando. Vivem na África ao sul do deserto do Saara. Desde 1984, a Dinamarca e o Canadá estão em guerra por uma pequena ilha chamada Hans. Mas não é um conflito violento. Eis que ambos os países enviaram seus militares para colocar sua própria bandeira e remover a do seu oponente. Os dinamarqueses sempre deixam uma garrafa de licor para os canadenses, enquanto estes deixam uma garrafa de uísque para os seus inimigos. Sem dúvida alguma, uma forma curiosa e divertida de realizar uma guerra. Esta espécie de ave é conhecida como martim pescador, e é muito fácil adivinhar do porquê desse nome. Apesar de ser minúsculo, ele tem um bico bastante forte e alongado em comparação ao seu corpo, o que os torna pescadores profissionais em mergulho. São pescadores muito espertos. Eles mergulham caindo rapidamente na água, capturando qualquer peixe azarado que chega perto da superfície. Este é Christopher von Hassel e é o hacker mais jovem do mundo. Com apenas 5 anos de idade, ele conseguiu burlar a segurança da Microsoft. Ele aproveitou as falhas do sistema do Xbox Live para atravessar o controle parental do console Xbox do seu pai. Depois de descobrir isso, seu pai entrou em contato com a companhia para expor esta violação de segurança. A empresa presenteou a criança com 4 videogames novos e $50 em forma de agradecimento, além de incluir Hassel como um dos seus investigadores de segurança, dos quais ele é o mais jovem. Paul Hahn é um britânico que em 2009 quebrou o recorde do Guinness pelo arroto mais alto do mundo. Soa bastante nojento, não? Seu arroto mais alto foi de 109,9 decibéis. E para se ter uma ideia, é muito mais forte do que o som de uma grande orquestra musical. Este estranho recorde ele conseguiu bebendo uma grande quantidade de bebidas gasosas, permitindo que o gás se acumule em seu estômago e em seguida expulsá-la de uma maneira monstruosa. Essa é a barra de sabão mais cara do mundo. Se chama Qatar Royal Soap e é fabricado pela empresa libanesa Kangal Sabon Bader Hasson Sons e custa $3.800. É misturado com pó de ouro e diamantes. Este homem que você vê é Ethan Zuckerman, o criador dos pop-ups há mais de 20 anos. Consciente da chateação que causa aos internautas, ele se desculpou publicamente em 2014. Assim é a aparência do protetor solar sobre uma câmera ultravioleta. Quando ele é visto por trás de uma dessas câmeras especiais, os protetores solares aparecem quase negros, porque absorvem os raios ultravioleta, impedindo que a luz seja refletida de volta para a câmera. Isso mostra que eles são bastante eficazes na hora de proteger sua pele contra os raios solares. Agora você já sabe. Dan Van Nguyen, um fazendeiro que mora no distrito suburbano de Cu Chi, no Vietnã, é o proprietário de um búfalo rosa único. Nguyen comprou o búfalo em 2001 e hoje ele tem 30 anos e pesa 1 tonelada. Alguns dizem que sua pele rosada seja por causa do albinismo que causa a anormalidade relacionada à pigmentação. O búfalo ficou muito famoso e participa de várias cerimônias de inauguração e eventos. Muitos acreditam que o búfalo rosa pode trazer boa sorte. Alguma vez você já se perguntou se no espaço tem cheiros? A resposta é sim. Os astronautas não conseguem senti-los diretamente por razões óbvias, mas eles percebem os aromas que ficam impregnados em seus trajes. Dizem que há um cheiro estranho e difícil de descrever, semelhante a pólvora queimada ou metal queimado e enxofre, provavelmente devido às fusões atômicas e combustões estelares que expelem esses cheiros em todas as direções e viajam até o infinito. Realmente não devem ser nada agradáveis.
Na China, há um extenso cemitério de bicicletas compartilháveis. Isso começou há alguns anos com a chegada de bike-sharing no país asiático. Dezenas de companhias aproveitaram a oferta de startups de compartilhamento de bicicletas, um negócio semelhante a alguns países europeus. No entanto, essas companhias trouxeram muitas bicicletas ao país, e a demanda não foi nem de 10% do 1,5 milhão de bicicletas disponíveis. Pouco a pouco foram se acumulando devido à falta de clientes, e este é o triste resultado. Você sabe qual é o filme mais longo da história? Trata-se da Cura contra a Insônia e tem uma duração de 5.220 minutos, digamos 87 horas, equivalentes a mais de 3 dias e meio. No filme, aparece o poeta L.G. Gruban lendo um poema de 4.080 páginas com pequenos cortes de heavy metal, feitos para programar o cérebro das pessoas com insônia. Mas realmente não funcionou. E o mais interessante dessa história é que aqueles que assistiram o filme inteiro se comportaram como crianças de 10 anos por alguns dias. Até hoje não se sabe por quê. Conheça agora o Ultraviolet by Paul Pirate, um restaurante único localizado em Xangai. É o primeiro do mundo que une tecnologia com gastronomia, criando um ambiente que envolve os 5 sentidos. Só existe uma mesa para 10 pessoas e mais de 30 funcionários que atendem os diferentes pratos. Um jantar consiste em 20 pratos, 14 tipos de vinho e 2 descansos durante a refeição. A experiência pode levar mais de 5 horas e não custa barato. No mínimo, você acaba gastando cerca de $800. Você sabia que é possível habitar em Vênus? Sim, é o planeta mais quente do sistema solar, com uma temperatura de quase 500 graus Celsius e uma pressão atmosférica capaz de nos esmagar. Mas então, como sobreviveríamos ali? A resposta é sobre suas nuvens. Acima delas, a temperatura, a pressão e a gravidade são semelhantes às da Terra, e nós só precisaríamos de um tanque de oxigênio para poder respirar pela cidade das nuvens, no estilo dos filmes. Bom, não é algo completamente impossível. Você sabia que há mais de 70 mil anos ocorreu uma das maiores erupções da história? Trata-se de uma gigantesca erupção vulcânica que ocorreu no norte da ilha de Sumatra, na Indonésia, provocado por um supervulcão situado no Lago Toba. Expeliu mais de 2.800 quilômetros cúbicos de material vulcânico, considerando-se como o maior e mais explosivo dos últimos 25 milhões de anos. Destruiu tudo na vizinhança, dando início ao inverno vulcânico de mais de 5 anos de duração, onde as temperaturas globais superavam apenas 2 graus Celsius. Neste vídeo, você pode ver um polvo assustado usando conchas como escudo defensivo perante um mergulhador que se aproxima. Este pequeno de orelhas grandes é uma raposa fennec. É a menor de todas as raposas do mundo. Suas orelhas podem crescer até a metade do tamanho dos seus corpos. Vivem principalmente nas areias do Saara e de outras partes do norte da África. Existe uma pequena ilha na Coreia do Sul chamada Ilha de Banwoo, ou mais conhecida como Ilha Roxa. Está localizada no condado de Senan, na província de Jeolla do Sul. Aqui, as estruturas, a arquitetura, as casas e os jardins são todos coloridos com tons de lavanda, que faz o lugar parecer um mundo imaginário. Em Varsóvia, na Polônia, eles usam amêijoas para medir a toxicidade da água. Esses moluscos passam 24 horas por dia filtrando a água doce dos rios onde vivem. Quando detectam o menor sinal de contaminação, eles fecham, ativando assim o alarme como um protocolo de emergência. É muito comum os aviões serem atingidos por raios, pois são construídos de forma que sua superfície metálica absorva e expulse a energia. O máximo que você pode notar se estiver a bordo de um desses aviões é um raio de luz. Os oásis são reais. No Peru existe um, e com uma comunidade vivendo nele. Se chama Huacatina e está localizado a 5 quilômetros a oeste da cidade peruana Ica, bem no meio do deserto costeiro do Pacífico Sul. Surgiu devido ao afloramento de correntes subterrâneas. Em 1967, foi criado um tratado sobre o espaço sideral, o qual estabelece que nenhuma nação pode dominar a Lua.
Você sabia que toda vez que você cheira uma violeta, você está cheirando pela primeira vez? O perfume da violeta vem de compostos chamados iononas, que funcionam desligando temporariamente seus receptores olfativos, em seguida reiniciam, e você sente o cheiro da violeta novamente pela primeira vez. E isso é tudo por hoje. Não esqueçam de deixar nos comentários quantas dessas curiosidades você já sabia. Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como este, ajude o canal deixando o seu like aqui embaixo. E antes de sair do vídeo, não esqueça de se inscrever, caso não seja inscrito, e avaliar o vídeo deixando o seu comentário. Até a próxima!